Vamos embora, a vida reina, o novo aponta pra colar. Vamos embora, o tempo reina, o novo aponta pra colar. Vamos embora, a vida reina, o novo aponta pra colar. Vamos embora, o tempo reina, o novo aponta pra colar. O novo aponta pra colar. O novo aponta pra colar. Lição 15. Instrumento da vida. Não te consideres indene à interferência perniciosa das entidades perversas, que ainda se comprazem gerando perturbação e sofrimento. Utilizando-se das imperfeições morais dos homens, insinuam-se através dessas brechas e instalam centros de desordem, estabelecendo conflitos e distorcendo os enfoques da realidade por meio de lentes defeituosas. Estás destinado a realizações superiores para o teu bem e o bem geral. Procedes da ignorância e rumas para a grande luz. Anelas pela claridade futura, no entanto, movimenta-te ainda entre sombras remanescentes. Cuida-te mais, a fim de que a tua usina psíquica não ofereça energia para utilização prejudicial a ti próprio. Um pequeno incidente, um acontecimento sem importância, uma querela sem valor, um ato que te parece de desconsideração, ligeira dificuldade no relacionamento familiar, afetivo ou social, uma desconfiança, e então prontos os condimentos para o acepip da desarmonia, do mal-estar. Indispensável redobrares a vigilância e perseverares no bom humor. Quem abraça o Evangelho do Cristo encontra-se mais bem equipado para enfrentar as vicissitudes e lutar contra as próprias imperfeições. Certamente tens problemas e dificuldades. Todavia, o mundo é escola de aperfeiçoamento, e quantos nele se movimentam, com raríssimas exceções, padecem das mesmas injunções. O que não podes é desmorecer a confiança do Senhor que te encarregou das tarefas que deves desempenhar com alegria. A conquista da fidelidade real é um desafio de alto porte. Somente o logram aqueles que se empenham sem desfalecimento na superação dos empeços. Creis que pode ser útil em qualquer lugar e não especificamente neste ou naquele onde te encontras. É certo que sim, sem embargo, toda vez que abandonamos um labor, mesmo que para encetarmos outro, fracassamos naquele que dependia de nós. E qualquer insucesso que disso decorre, a responsabilidade é do desertor. Em período de problemas, faz-se mais imperiosa a dedicação. O cristão decidido dá-se, serve e confia. Quando espera retribuição, destaque, projeção, sem dúvida que se está servindo da tarefa e não atuando em favor do serviço. Não arroles, pois
queixas nem exigências. O erro sempre perturba a quem o pratica. Se tu, aquele que avança sempre, sem pressa, porém sem pausas prolongadas ou mediante marchas e contramarchas, deixa-te, desse modo, conscientizar de que edificação moral, renovação espiritual e construção do bem no mundo são empreendimentos de grande porte, que a vida te enseja, considerando que antes fazia parte de grupos que perturbava e afligia, sendo agora instrumento da vida para a glorificação do bem, em nome daquele que é o sumo bem. Que assim seja. Ele faz a prece inicial, ele lê a prece. Sim, sim. Meus irmãos, meus amigos, então, todos nós, nessa jornada infinita, espiritual, nos alegrando mais uma vez, né, porque estamos aqui diante dos instrumentos, do material cedido pelo grande trabalhador, esse nosso Mestre Jesus. Assim, todos nós com o mesmo objetivo mental, é um pensamento ligado à esfera superior, é um pensamento ligado mais alto possível do cosmos, mas trazendo de retorno tudo quanto nós precisamos, mentalmente e espiritualmente. Daí as nossas responsabilidades, através do nosso livre-arbítrio, vamos edificar ou vamos estagnar. Mas aquele que frequenta, aquele que estuda, aquele que permanece na obra, está permanecendo também no progresso. E é isso que a espiritualidade nos revela, nos mostra. Ninguém é obrigado a querer se evoluir ou melhorar, mas é um dever, é uma lei. Então aqueles que assim não procuram vão passar por uma estrada muito distante, muito alongada, e a cruz ficará cada vez mais pesada. Então, pelo sentido de inteligência, por que não seguir essa estrada estreita, mas porém cheia de edificações? Então nós estamos aqui e vamos agora todos juntos, nesse campo de energia, vibrar pelas nossas águas. Vamos vibrar pelos aqueles irmãos que aqui não puderam chegar. Vamos vibrar também para aqueles que justamente estão na cauda, prisão, turvado da liberdade. E muitos que por lá, às vezes, passam injustamente, estão aqui fora, tentando trazer a anarquia, as coisas negativas. Mas tudo é através do estudo, do raciocínio e do sofrimento, porque a lei espiritual é uma lei real e ela vem no momento certo. Portanto, vibrações para os nossos familiares, nossos amigos, parentes, todos aqueles chegados a nós, todos que lembramos, todos que pedem prece, mas é o dever de cada um, na sua individualidade, procurar essa mesma prece que tanto precisa. Assim, imbuído dos nossos deveres familiares, espiritual, nós aqui estamos mais um dia para um aprendizado. Agradecendo as visitas dos espíritos, irmãos, que vêm aqui nos trazer um reforço, porque essa presença fortalece a energia, fortalece o campo espiritual. Assim, muito grato. Vamos para mais um dia de estudo e de renovação. Assim eu passo a palavra para o irmão Elfo para a leitura. Então, vamos à leitura de O Livro dos Espíritos,
Parte 2, capítulo 7, da vida do espírito à vida corporal. A questão número 359. A pergunta: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? A resposta: preferível é que se sacrifique, repetindo, preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então vamos aqui ampliar aqui esse conhecimento, porque Kardec aqui ele mostra um lado filosofal, né? Ele está trabalhando conceitos. O conceito maior é a vida. E ele põe uma vida por outra vida, qual é a mais importante? E os irmãos definem. Mas tem uma coisa aí, mas a gente aprendeu que desde lá do princípio já é vida. Não, sim. E ele faz ali na pergunta que... Não, mas ali ele coloca... Uma vida por outra vida. Ali ele coloca qual é a mais importante na encarnação. A vida física. Na encarnação, qual é a mais importante? Então, Kardec está filosofando em trabalhar conceitos. Aí os espíritos colocam. Uma ainda está por vir, a outra já está aqui. Uma pode ter um problema qualquer, até desabar o edifício, o hospital, pode acontecer tudo. A outra não, já existe, já está aqui. Então, entre uma que pode vir e outra que já está, é melhor assegurar que já está. Então, vamos ver aqui o que Miramês acrescenta aqui. O título é Preferência, alusivo à questão 359 do Livro dos Espíritos. Quando a criança em gestação põe em perigo a vida da mãe, é preferível sacrificar a vida do nascituro. Repete só esse pedacinho aí que me fugiu. Quando a criança em gestação põe em perigo a vida da mãe, é preferível sacrificar a vida do nascituro. Mesmo que o coração dos pais entre em estado de depressão. A mãe quase sempre tem mais filhos que estão sob tua tutela e precisam de sua assistência com exemplos de crescimento e de confiança. Certamente há inúmeros filhos órfãos que não o são da bondade de Deus, que sobrevivem e, em muitos casos, atingem certa projeção em variadas atividades. No entanto, não seja por isso que vamos sacrificar a mãe para nascer uma criança já órfã. O Livro dos Espíritos nos recomenda, quando os espíritos respondem à pergunta do codificador de modo claro e sem retoques, preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Não é taxativa a resposta. Atentamos para a palavra preferível. Esta resposta nos mostra muitos ângulos da atividade humana e mesmo espiritual. É preferível um mal menor quando não se pode livrar dos dois, mas a doutrina dos espíritos nos ajuda na autoeducação. Mas aí está bem correto no que se diz respeito, porque no caso, a mãe, ela tem certos compromissos material, envolvido pelo problema também, problema não, envolvido pelo assunto espiritual, que é como disse aí na leitura, ela tem compromissos, talvez com outros filhos, com casa, com marido, torna-se uma coisa material, mas é uma coisa de primeira mão que não se pode deixar de lado. E vamos dizer que a criança esteja com poucos meses, pouquíssimos, de gestação. A mãe tem a necessidade de expelir aquele
vamos dizer, aquele feto. Né? Mas ela, se por exemplo deixar, está correndo um risco. Diante de tanto problema que ela pode ter, não é dizer que está dando preferência à mãe, mas é pela lei da natural, né, das coisas. Ela tem a necessidade de sobreviver e o feto se perder. E é uma oportunidade até também no aprendizado espiritual para aquele que se vai, né, que é o feto, o espírito do feto. Vamos continuar. De modo a nos livrarmos de todo mal, procurando por todos os meios desconhecer os caminhos que possam nos levar à desarmonia da vida. Para tanto, devemos ser conscientes de todas as leis de Deus que nos cercam e assistem. Um dos modos pelo qual dá para percebermos alguns vínculos da lei conosco e a meditação que não deve faltar na nossa vida. De novo a meditação. Vou dar uma paradinha aqui para falar sobre um caso que eu ouvi de uma mulher que tinha um problema, não sei se era congênito, se deflagrou ali de imediato, mas ela tinha um problema cardíaco e de pressão e que ela estava condenada a viver no máximo 5 anos. E ela não poderia, de hipótese alguma, engravidar. Só que o remédio dela, ela relata que o remédio acabou, era uma noite, e ela ali decidiu não comprar o remédio, mas não falar para o marido, não falar para ninguém. E aí teve relações sexuais normais e ela engravidou. Quando engravidou, ela passou uns 3 meses, ela começou a passar mal. E aí, quando foi no médico, o médico ia ter uma intervenção com remédio, ela, não, doutor, eu estou grávida. Aí o doutor se espantou e falou, mas você não poderia estar grávida, você vai morrer precocemente. E aí ela, doutor, eu vou morrer de qualquer forma. E eu preferi ter um filho. Veio, então ele vai vingar. E ela morreu mesmo, antes do parto. Só que eles deixaram ela nas máquinas. Foi na faculdade, isso aí foi relatado pela faculdade lá de São Paulo, USP, eu acho. Conseguiram salvar o bebê. Aí conseguiram salvar o bebê. E a mulher dali foi para o necrotério, né? Que ela já estava morta, só estava presa às Mas eu máquinas. assisti um caso assim. E ela decidiu, eu vou ter que morrer mesmo precoce. Então ela preferiu ter o filho. E ela chutou, ela se arriscou em poder ter pelo menos alguns anos ou algum tempo com o filho, mas não conseguiu. Mas ela se decidiu, vou ter um filho. Então, quer dizer, ali, esse instinto de preservação da espécie, de si próprio, que é uma lei, que isso vai do reino animal até o hominal. Mas é uma coisa foi conscientizada, não, cara? Então, não, lógico, ela decidiu. Então, mas ali não é alguma coisa, vamos dizer, pecaminosa, cruel. Ela decidiu, já que eu vou morrer precoce, então eu vou ter meu filho. Eu vou ter o filho, e ela tinha essa vontade de ter filho. Aí a gente vai ver que ali há uma lei que é mais poderosa ainda, perpetuando, que é a do amor, né? E o amor ao próximo. Você tem reparado que a ciência, com a evolução dela, essa oportunidade que Deus está dando para a gente evoluir a ciência, tem acontecido muito desses casos de pessoas ou que se acidentam alguma coisa e eles salvam o bebê e a mãe vai. Isso acontece muito agora, cara. Com a evolução do tempo, antigamente não tinha muito. Mas toda hora você vê na televisão casos assim. Não uma situação desse tipo de que a mãe opta. No caso, a medicina vai fazer de tudo para tentar salvar os dois. Agora, a situação eventual, aquele momento, toda hora você escuta isso, cara. E a gravidez trompária é normal, mano. Isso acontece muito, muito, muito. Só que hoje o pessoal vê muito antes e te avisa, tu vai lá e interrompe a gravidez. Porque senão você morre mesmo. Vamos continuar aqui. Conhecemos seres altamente iluminados que ainda se entregam à meditação todos os dias. Com esse ato divino, flui para o seu coração
sede dos sentimentos, a claridade da certeza do que deve ser feito. É o buscar e achareis, é o batei e abrir-se-vos-á de Jesus. Nada conquistamos sem o nosso esforço próprio, como parte de nós, para a paz da consciência. Irmão em Jesus, quando não puderes manter a paz plena em teu lar, é preferível uma discussão equilibrada a desfazer o ninho familiar. Entretanto, esforça-se todos os dias para harmonizar a casa. É o que eu tento fazer. Quando o casal não consegue viver junto, havendo o risco de uma tragédia no seio sagrado da família, é melhor apartar-se. Porém, nunca deixes de te esforçar para manter a paz no lar. Muito equilibrado o Miramês nas colocações dele, cara. Muito equilibrado. Muito. Onde você vai ouvir isso aí dentro de uma instituição religiosa? Nunca. Nunca por causa desse lado ortodoxo. Não tem depois da vírgula. Não tem discussão. É continuar ali. Céu e inferno. A preferência, no nosso modo de entender, ocupa muitos lugares, como os que mencionamos, mas não guardemos no coração as preferências, deixando que elas condicionem a nossa vida. Preferível mesmo é viver no amor, aquele onde a fraternidade cria o céu interior, onde Deus e o Cristo possam habitar e a consciência nada tenha a dizer ao contrário. Façamos tudo para não alimentarmos na nossa vida as ideias de alcoolasia, porque é um crime querer desfazer o que Deus fez com o amor. No caso aqui, o aborto, né? A vida pertence ao Senhor e Ele colocou Jesus como vigilante daquilo que é o mais sagrado de todos os dons, a vida. Quem anda com o Cristo no coração não sacrifica vidas, porque desaparece o preferível. Vamos encerrar a reunião, que nosso café. Que assim seja, terminou. Se contar uma Miramês é fantástico, rapaz. Muito boa colocação dele. E eu trouxe até falou vamos pro café, eu pensei até que já tivesse. Eu pensei até que já tivesse sacanagem. Não atentam, né, para uma leitura dessa, porque, assim, a pessoa diz, mas eu não consigo acompanhar, eu não consigo entender. Se tu não entende a linguagem de Miramês, então, não sei que linguagem tu vai entender. Porque ele não, vamos dizer assim, ele não coloca no nível de Joana de Ângeles, ele não coloca no nível do Haroldo Dutra, desses caras aí, não. Ele coloca na nossa linguagem, é o que nós falamos no dia a dia, e é o que nós vivemos. O cara não fica criando situação mirabolante. Não, você não pode separar. É o trivial da vida, o cara manda trivial da vida. A colocação dele é muito sensata, né? Primeiro, você tenta pacificar. Não deu, vai para a discussão. Não deu, meu irmão, fazer o quê? Vai matar? E outra coisa, está sendo taxativo aqui dentro, como mesmo você colocou, sobre a meditação, a oração fervorosa. Isso é para cair a ficha. Isso é para você fazer a leitura do ambiente em que vive de uma forma social. Sabe? Nem tanto o que eu acho, nem o que ele acha. Vamos ver aqui o que é melhor para todo mundo. Meio termo, né? Meio termo. As pessoas querem a macumba, mano. O nego quer a intervenção logo. Vamos lá, resolve aquilo. Eu, em plena sessão mediúnica, tive que chegar e meter o pé na jaca, né? Porra, se você vê a família lá numa cervejada, um ritual de sacrifício de irmão boi, irmão porco, irmão galinha, todo mundo comendo, bebendo, xaropando, aí ali está a prosperidade, ali está a felicidade, ali está a alegria. E aí eles esquecem lá no capítulo 5 do Evangelho, ou é 3 ou é 5, a verdadeira desgraça.
que eles não conseguem entender que esse lado egoísta de querer me empanzinar, de querer comprar o melhor para mostrar que eu sou melhor do que o vizinho, do que o parente, do que isso, é que vai me dar essa loucura. Eu, para trabalhar minha depressão, eu tenho que fazer compras no shopping. Eu tenho que mostrar para os outros que eu sou feliz, porque eu sozinho não me aguento. Aí a gente vai ver aí nessa pandemia, o confinamento, marido espancando mulher, filhos, aquela brigalhada toda, porque não está acostumado a estar confinado. E é exatamente, a gente vê em pequena escala o que acontece aqui no céu. Olha ali, morreu o outro, aconteceu isso. Morrer todo mundo, vai morrer. Aí eu às vezes falo de forma debochada, que eu tenho até que trabalhar isso, mas culpa é de Deus, né? Culpa é de Deus, né? E é verdade. Não cai uma folha da árvore sem o consentimento dele. Agora, por que aquele aí foi o melhor caminho? Isso que a gente tem que entender, por que aquele foi o melhor caminho. E o cara nunca para pensar. No caso da meditação, vou te levar esse raciocínio. Né? Por que aconteceu aquilo? Por que eu estou doente? Por que está acontecendo a falta de dinheiro? Por que está acontecendo o desentendimento no grupo? Então você não para, você não sempre é os outros. Você quer que alguém resolva e a culpa é sempre do outro. Você não para fazer a minha culpa. É lamentável, sabe? Não, e o pior ainda é que é numa sessão mediúnica. E numa casa dessa aqui, que não é uma casa de contemplação, é uma casa de tratamento psicológico. Aqui é uma terapia com aqueles que desencarnaram perturbados. Agora, Carlos, tem um outro lado disso aí, cara. Eu estava pensando, né, na tua fala ontem ali, né, que provavelmente foi inspirado. Você não... Eu não sou médico, mas tem esse lado aí que você sabe bem que tem. Então, eu estava pensando o seguinte, cara. Há quantos anos será que nós estamos vivendo? Isso aqui, né? O que era Santa Cruz em 1600, em 1700, em 1800? Como é que era o ritmo de vida das pessoas? Por que eu estou falando isso? Que é muito difícil você lidar com as pessoas aqui, da localidade, a cabeça que eles têm. Primeiro foi a educação católica. Né? Essa educação católica foi perniciosa para o pessoal daqui. O pessoal é extremamente místico. A igreja ditava basicamente o que você tinha que ser. Pô, cara, coisas que você fica olhando assim, cara, não tem razão de ser, não tem como ser. Então, leva a essas situações que o cara hoje está dentro da doutrina espírita, ele entende o que é a reencarnação, entendeu? Ele está começando a entender como é que é esse processo da mediunidade, essas coisas todas, mas é uma coisa muito lenta. Eu acho que não é para essa encarnação ainda. A questão cultural, pô, cara, o que custa você pegar uma porcaria dessa aqui e começar a... Nunca foi tão fácil você aprender como está sendo hoje em dia. Nunca foi, entendeu? Mas as pessoas não abrem o raio da cabeça. Agora você pergunta alguns outros detalhes, entendeu? Sobre outras situações, sobre outros assuntos, o cara vai te dar aula. Mas quando você parte para esse lado aí, filosofal, religioso, cara, a gente já está vivendo 1500 ainda. É muito difícil. Na realidade, Valdemir, eu acho que isso daí também é muito pela questão da troca, né? O cara às vezes pega e vê a questão religiosa como uma troca. Isso ele tem muito do passado ainda. Não vou seguir assim porque vai ser... O Carlos quer fazer leitura ali, Júnior? Mas rapidamente, claro, Júnior. Não tem pressa não, tem muito tempo. Eu me convidaram para ir em um determinado grupo, entendeu? Que vai fechar. A tendência já era para ter até fechado, parado as atividades. Aí, cara, eu fui, entendeu? Então, a pessoa que dirigia não está mais em condição, que vai sair e tal. Aí, uma outra pessoa do grupo, que também tem uma responsabilidade ali dentro, pô, cara, vai fechar aqui, é tanta gente que vem, não tem estudo, não tem nada e tal, mas ali é um começo, é um princípio, entendeu? É uma casa espiritualista. E eu fui na reunião. Quando cheguei lá na reunião, a senhora que convidou, né, a mim e a outra pessoa de outros grupos e tal, quem podia estar ali para participar, né, e tal, porque as pessoas do grupo não tinham iniciativa. Aí a tal dona que vai sair do centro, né, ela vira e fala assim, pois é, quando a menina definiu quem ficaria em tal dia e tal, para poder ajudar,
Aí, não, porque o fulano, porque o cicrano, lá do grupo, entendeu? Ela está saindo, ela está dizendo que não tem mais condição e tal, mas está naquela coisa. Aí quando não teve mais argumento, ela virou e falou assim, não, porque eu recebi uma ordem espiritual. Porra, cara. Não dá para tu aguentar, sabe? Para você ver, e assim, vão muitas pessoas lá e são, dentro da possibilidade, essas pessoas são atendidas, rapaz. Você vê pessoas que chegam lá numa situação lastimável, tu sabe mais ou menos o que eu estou falando, e as pessoas saem de lá, entendeu? Pelo menos momentaneamente, alivia, né? respirando. Então, eu acho que é um começo. É isso que eu estava tentando falar ontem na cola do Elei, em relação ao evangélico. Cara, eu acho melhor, com todo o erro que tem, com tudo aquilo que a gente discorda, aquilo ali está aberto, o cara está ali dentro, do que ele não está em lugar nenhum. Porque ele é um, sabe, é um freio para ele. Um freio, é o que tem ali no momento. Definitivo, é todo. Agora, tu traz um cara desse, bota sentado aqui dentro, não vai adiantar nada. Vai ficar perdido. Você viu onde? Vai ficar perdido. Então, eu trouxe uma leiturazinha aqui que, de início, a gente acha que não tem a ver com a leitura, com o tema de fundo do dia de hoje, mas tem tudo a ver, ainda mais a primeira leitura aqui da Joana. Pô, muito boa. O título é Criatividade. E ele é alusivo à pergunta 182 do Livro dos Médiuns, o capítulo 15, item 182 do Livro dos Médiuns. Então vamos lá a ele. Não vou nem falar do capítulo lá do Livro dos Médiuns, vamos partir a dissertação do Hamed, tem a ver um pouco de tudo aqui. Qual livro? O livro é A Imensidão dos Sentidos, é aquele que a gente estudou aqui na Summit Única. Criatividade. Todos somos, em princípio, criativos. Mas essa criatividade inata vem sendo descortinada à medida que encontra em nossa própria intimidade um ambiente propício. Cremos estar sempre vendo a realidade das coisas, mas, em verdade, o que chega à nossa consciência são inúmeros impulsos originados por nossas percepções físicas e espirituais. E o que fazemos, além de selecioná-las, escolhemos algumas e bloqueamos o acesso de outras, entre parênteses, é simplesmente organizá-las conforme nosso grau de entendimento evolutivo. Interpretamos a vida através de nossa capacidade mental, que contém registros intensamente gravados em sua memória, acumulados na noite dos tempos. Todavia, não costumamos admitir que a nossa maneira de ver é uma porção da realidade, uma apenas entre muitas possíveis. O reino da criatividade é amplo e de múltiplas faces. Ele tem raízes profundas nas estruturas. O reino da criatividade é amplo e de múltiplas faces. Ele tem raízes profundas nas estruturas psicológicas do ser e age de forma involuntária ou automática nas criaturas. De uma maneira simples e sintética, e para melhor entendimento, poderíamos descrever esse reino como a capacidade de desestruturar uma concepção ou informação conhecida para reestruturá-la de uma maneira nova. Esse é o processo de toda criação ou intervenção na arte, na ciência, na mediunidade ou na vida diária. O ato de criar está vinculado à nossa capacidade de associação. Quando incrementamos nossa habilidade de interligar as coisas, conseguimos que uma ideia mobilize outras. O ser que procura resposta no mundo exterior ou nas experiências de pessoas muito diferentes dele, não desenvolve pensamentos férteis. Vale ressaltar que a criatividade é profundamente inibida em ambientes supercríticos, quer dizer, despojados da liberdade de agir e pensar.
ela só floresce numa atmosfera de independência, onde a satisfação é força motriz. Cícero, filósofo e o mais eloquente dos oradores romanos, dizia: nenhum homem jamais foi grande sem um toque de inspiração divina. O ser criativo mantém estrita, quer dizer, exata ligação com a inspiração, porque olha o mundo com ampla visão de liberdade íntima. Não tenta resolver seus problemas atuais lançando mão de experiências negativas do passado, mas soluciona sua dificuldade revendo todos os seus valores internos e buscando novas ideias, reorganizando assim sua vida interior. Allan Kardec se refere a relâmpagos de uma lucidez intelectual, a uma felicidade de concepção e elocução, e o momento em que as ideias se derramam, se seguem, se encadeiam, instantes esses em que a alma do médium está mais livre e, portanto, mais desembaraçada da matéria, porque recobra parte de suas faculdades de espírito. O mestre de León ainda assevera que todos os pintores, músicos, literatos, ou seja, artistas de qualquer gênero, podem ser classificados como médiuns inspirados. Em todas as épocas da humanidade, os homens de talento representaram os verdadeiros impulsionadores do desenvolvimento das ideias, das organizações e das sociedades. Através da criatividade, esses inovadores transcenderam os limites restritos em que estavam confinados a ciência, a filosofia e a religião. Gênio, do latim genius, quer dizer talento ou dom natural. Na antiguidade, esse conceito era utilizado para designar pessoas habilidosas ou criativas. Somente nos dias atuais é que passou a significar uma superinteligência inata. Toda pessoa pode conceber, ou melhor, gerar ideias ou possibilidades novas. Nos sensitivos é uma característica peculiar, pelo constante exercício em que eles se encontram nas diferentes dimensões vibratórias da vida plena. Inspiração é a habilidade de olhar para dentro das coisas. E o indivíduo inspirado atende ao propósito da vida para a qual ele foi criado, ou seja, expressa sua singularidade exclusiva. Temos em nós um centro de sabedoria dotado de todo o conhecimento necessário à nossa evolução. O indivíduo amadurecido, portador da faculdade extrasensorial, aprendeu que existem inúmeras maneiras de viver e evoluir na Terra. Também sabe que sua maneira é única, como única para cada pessoa. Portanto, está atento para captar as lições particulares de que necessita para se desenvolver e progredir. O ser inspirado parte sempre do princípio de que desconhece todas as respostas, aborda a vida com os olhos curiosos de uma criança, isto é, livre para usar a imaginação, incorporando uma personalidade cândida, ainda não influenciada pelas regras e normas rígidas e preconcebida ou preconceituosa de uma sociedade conflitada. O impulso criativo encontra clima favorável na imaginação de uma criança, mas isso não significa devaneios, fantasias ou ilusões que modelam a mente de criaturas infantilizadas e sem os pés na realidade. Deixai vir a mim
as criancinhas. É a advertência que aqui pode servir de justa comparação. A pureza de coração, a naturalidade, a sinceridade são atitudes inerentes à infância terrena, pois o espírito veste, por determinado tempo, a túnica da espontaneidade. Esses são os campos propícios para inspiração ou criatividade. Deixamos-nos levar por um impulso involuntário e quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que o nosso espírito de desembaraçar de um fardo, assim se reporta Kardec na questão 182, sobre a impressão sensorial no ato da inspiração. Aliás, foi ele um dos gênios do século passado. O médium natural tem senso de progresso e é habilidoso. Traz de vidas passadas um manancial significativo de experiências que lhe faculta desestruturar mentalmente a realidade conhecida e reestruturá-la de formas diferentes e expressivas. O sensitivo nato não copia ninguém, não se limita a seguir caminhos já percorridos, tem a habilidade de ver as coisas com olhos novos, fazer associações que transcendem o comum. Os espíritos superiores inspiram os medianeiros que desejam aumentar seus valores criativos e desenvolver uma crescente receptividade às lições da natureza, a qual nos transmite uma sabedoria que percorre caminhos não racionais. E ele finaliza assim: ensina-nos, sobretudo, que a voz de Deus em nós é a fonte inesgotável de toda a criatividade e que quase sempre esse diálogo divino acontece no nosso âmago através de uma linguagem não convencional. Que assim seja. Que assim seja. Bem simples. Me desculpe aí, mas a leitura me emocionou. Alguma colocação, gente, a respeito, alguma discussão? Eu acho que quem deveria ouvir isso aqui tinha que estar aqui, né? Mas era pra gente aqui, como é o jargão popular, né? Verdade é. Nós fazer o quê? Que a gente já chegou a essa conclusão, né, cara? Até na lição de ontem se falou, né, da busca interior, né, ao invés da exterior. E às vezes a gente fica procurando bengala, procurando muleta. E não dá mais para, no nosso caso, não dá mais para a gente agir assim, né? A gente tem que agir mais como adulto, né? E tentar encarar as coisas de frente, buscar uma solução. Porque a gente tinha acabado de ouvir aí os espíritos, né, fazendo as colocações deles, e as pessoas estão naquela mesma situação de sempre, de achar que tem que entregar na mão dos outros o problema que são seu, papelzinho, para pedir isso, aquilo outro, e sabe? Mas... E eles não abraçam nem o lado inconveniente da atitude, que se é falado aqui. Isso aí que é o menos caridoso ainda com o grupo encarnado. Eu achei bem básica essa leitura daí, bem dia a dia, cara, bem dia a dia. Não, básica eu não digo, eu digo sucinta, né? Foi impactante e mexeu lá no cerne da situação, né? Bem dia a dia mesmo, tudo aí, bem trivial, né, cara? Que às vezes, né, cara, eu vejo a minha altura, vamos dizer assim, espiritual, né, diante das situações que vão acontecendo, né, no cotidiano, né. Às vezes tem coisa tão boba que me deixa levar de uma forma assim, sabe, aquela irritação, aquela reação, às vezes até de raiva, de ódio mesmo, entendeu? Então, quer dizer, quando você é serena, que você acalma, aí você, pô, cara, mas eu fiquei nervoso por tão pouco, o prejuízo que eu causei ao meu físico, né?
E mais ainda o espiritual por causa de uma bobagem, cara, coisa tão banal, né? Mas como também se diz, né, que você aprende nessas situações, né, onde você erra, né? Você errou, fica um aprendizado. E que a gente não está sempre repetindo, né? Depois de ver, tem que ler as cartas de Cristo. Eu comecei. Pô, quando chegar lá no capítulo 5 para frente, que é ali que começa o lado mais esquisito, surreal, ali tu fica assim, caramba, como uma coisa é grande. E é interessante que eu fico vendo que as literaturas vão se aproximando, para mim, uma servindo como base com a outra. Cara, você vai ler as situações que a história passa e depois um relato de alguém que diz que é o próprio Cristo ali. Só que eu já li outros livros que digam que é o próprio Cristo. E ele, nesse livro, fala que já fez muitas comunicações com outros escritores do mundo todo, colocando a visão dele de uma forma diferente, mas o contexto era quase o mesmo. E aí você vai ler, você entende por que a humanidade achou aquilo e por que estava na contramão. Porque esse lado da introspecção, esse lado de entender a proposta do coletivo é diferente. É muito diferente. E a gente está, mesmo na boa intenção, a gente está egoísta na coisa. Está egoísta. Aí tu fica assim, caramba, mas para entender isso aqui, tu tem que estar muito evoluído. Muito. Ontem eu estava lendo uma mensagem, aí veio mais uma vez, falou, você tem que trabalhar nas oitavas. Eu ouço muito mensagem. Eu fui ver, o que são essas oitavas? Eu não sei o que são as oitavas. Eu fui lá no Google, lá. Aí, oitavas é referente às 8 notas musicais. E as oitavas são sempre ou o dobro ou a metade. As oitavas é questão de frequência. É questão de frequência. Eu falei, caraca. Por isso que tem 4 para cima e 4 para baixo. Até na posição, já viu como é que elas são? É assim, para cima ou para baixo. Mas o legal é esse, que você conhecendo, você não vai pegar de forma absoluta. E sim você vai diluir nas informações que vêm para você entender esse lado mais metafórico, que é comportamental. Eu estava assistindo ontem o repórter lá em casa, né? E, cara, você fica emocionado, né, cara? Dá até vontade de você chorar, né? Mas depois você vê que tudo é justo, tudo tem que acontecer mesmo. A situação do pessoal que estava sendo deportado, né? Que estava saindo, alguns fugindo por iniciativa própria, outros estavam sendo praticamente expulsos, né? Aí eu estava comentando com ele o seguinte, cara, aquelas crianças, cara, porque criança sempre te comove, né? Aquelas crianças sendo arrastadas, cara, aí depois me apresentam lá as famílias, né, de americanos mortos, a história dos moleques mortos. 5 moleques de 20 anos. Rapaz, e aqui a gente criando um clima, uma situação desnecessária, de guerra, de briga, e as pessoas se deixando levar nessa paixão boba, tola, por causa de nada, meu irmão. Lá o viés religioso é muito forte, cara. Aí tu vai buscar um outro lado, vamos dizer assim, de expiações, né? Que até estava tentando falar aqui, da localidade aqui, como é que é o processo histórico disso aqui, né? Que tem muito a ver com o nosso lado espiritual. Eu creio sim que a gente vem nessa encarnação, reencarnação, já desde o começo disso aqui, né? A instalação aqui em Santa Cruz. Vai só pulando. Da família imperial vindo para cá e depois quando teve essa questão da fundação da República, né? Da proclamação da República, de apagar o passado de muitos de nós, que tu vem de um outro lugar, entendeu? Provavelmente se tu conhecesse né? Como é que é a população, a característica das pessoas, te garanto que tu não viria para cá, porque é difícil de você conviver com esse... E as famílias mais antigas daqui, todas pensam da mesma maneira. Essa coisa engessada, essa coisa de, sabe, da pessoa não querer aprender, não querer conhecer, não querer se libertar, entendeu? Porque a gente pode até viver na situação que a gente vive, mas liberto desses preconceitos, dessas ideias
tola que não te leva a nada, só o sofrimento. Às vezes a minha mulher reclama lá de algumas atitudes de filhos de vizinhos lá, né? Aí eu falei, Silvia, tem que ignorar isso. Isso é o preço do terreno que eu comprei. Se eu comprasse o meu terreno em Copacabana, eu ia pagar outro preço. Esse é o preço que eu comprei. Foi barato? Não foi barato. Aparentemente parece barato, mas vem com esse pacote. Vem com esse pacote. Eu vendo essa reportagem, aí foi no Jornal Nacional, do Afeganistão, lá, a bomba, tudo, e logo depois veio o presidente dos Estados Unidos falar. E ele fala, isso não vai ficar assim não. Os causadores isso foi vão sexta-feira. pagar. Vão pagar. Eu olhei aquela fisionomia daquele velhinho, cabelo branco, uma cara, sabe, de gente boa, pacífico. Eu falei, graças a Deus que eu não sou presidente dos Estados Unidos. Porque olha lá o manancial de carga que ele está se responsabilizando. Graças a Deus que eu não sou presidente de nada, nem do Senado. Não, graças a Deus que o centro não tem nem presidente. Pô, aí quando eu li aquilo, eu me assustei. Quando ele falou aquilo, eu falei, caraca, mano, um velhinho, aparentemente parece do bem, parece que teve uma vida toda, sabe, amável, sociável de uma forma... Não, o histórico dele antes disso era um histórico do bem. Então, quer dizer, O cara é velho. Não, velho. Todo cara para chegar ali tem que ter esse conceito, que os caras lá são considerados a grande nação do mundo, grande coisa do mundo. O momento que eles estão vivendo é esse agora. Exatamente, ele vai ter que abraçar o estereótipo do país. Eu não posso dizer agora, vamos perdoar os inimigos. Eu não posso. Então, para que eu quero ser presidente? E outra coisa, ali você tem que ser bélico na medida certa. O que está acontecendo hoje no Brasil? Você tem uma pessoa que é bélico acima. E o Trump era acima do ser bélico também. O antecessor dele era acima do ser bélico. Não, você tem que ser bélico na medida certa. Não pode ser nem a mais nem a menos, tem que ser na medida certa. Não pode ser nem a mais nem a menos. Você viu o 11 de setembro como é que foi? Foi assim também, dessa forma. Foi bélico ao extremo, que resultou, na época Bush, né? Resultou no que está dando isso tudo que está dando hoje. Então, mas aí entra esse lado que a gente acabou de ouvir ali, né, cara? Se você parasse um pouquinho para fazer essa reflexão, né, que é um convite à reflexão, um convite a você estudar quem eu sou, porque entendeu? Eu não me conheço. Faz a meditação, nós vamos passar a nos conhecer exatamente como nós somos, né? Em tal situação, o que eu vou fazer? Qual vai ser? Eu posso até passar uma cara bonitinha, como ele está falando do baile, né? Mas de repente, e esse coração aqui, o que carrega, né? Então, gente, é uma situação, sabe? Mas, por nós. Alguma colocação a mais, gente?